Assembleia Geral, muito boa tarde. Os hospitais públicos já estão a sofrer um corte de 6% no financiamento nos primeiros 2 meses deste ano. O Estado pagou menos às unidades de saúde pelas consultas, internamentos e cirurgias. Os contratos-programa para este ano, que definem o número de atos médicos que o hospital deve realizar e o valor que o Estado vai pagar por cada um, ainda não estão fechados. Ou seja, para já, os hospitais têm estado a receber em regime de duodécimos e é só sobre este valor que está a incidir um corte de 5,7%. Este corte nos duodécimos antecipa um outro no financiamento dos hospitais este ano. A tendência é de redução do financiamento na sequência das restrições constantes do exigente orçamento do Estado para 2011. O Serviço Nacional de Saúde sofreu uma redução de 6,4% de dotação em 2011. Para além disso, os hospitais-empresa são obrigados a cortar 15% nos custos operacionais. Para já, e até à assinatura dos contratos-programa, não é possível saber quanto é que os hospitais vão perder. O valor do corte vai depender do planeamento regional de saúde e da produção contratualizada com cada um deles. Mas a manter-se o corte de 5,7%, os hospitais perdem muitos milhões de euros. O Centro Hospitalar Lisboa Norte, que inclui o Santa Maria, perderia 21 milhões de euros. O Hospital de São João no Porto veria o seu financiamento cair em 15 milhões de euros e nos hospitais da Universidade de Coimbra, um corte de 5,7% significaria menos 13 milhões de euros. Além dos cortes de financiamento, o Governo vai ainda avançar com a fusão de 14 hospitais já em abril, para dar origem a 6 novos centros hospitalares e ainda reduzir os gestores a mais de metade. Esta tarde, no Assembleia Geral, analisamos os cortes no setor da saúde. É um tema que conta, então, com a presença em estúdio de Afonso Azevedo Neves e pode participar em direto aqui no Assembleia Geral através do número 213236898 ou, se preferir, através do e-mail assembleiageral@económico.pt e pode ainda deixar o seu comentário na página do Assembleia Geral no Facebook. Afonso, antes de começarmos a analisar o montante destes cortes, faço-te a pergunta que muitas pessoas colocam quando se fala em cortes nos hospitais públicos. Estes cortes vão afetar a qualidade dos serviços de saúde que são prestados aos utentes? Bom, essa é a questão que é posta até pelos próprios hospitais, E é aquela que realmente preocupa. É aquela que preocupa e eu percebo, é perfeitamente compreensível. Preocupa os hospitais, preocupa os utentes enfim, não é uma questão fácil de responder neste momento porque nós não temos os dados suficientes. O que estamos aqui a falar é da intenção do Governo de efetuar esses cortes já começaram a ter início. Agora, a forma como eles vão afetar os hospitais ainda não está clara. Tendo isto dito, eu acho que é preciso termos a atenção de 2 pontos principais antes de discutirmos o assunto. É que há pelo menos 2 questões que presidem esta discussão. Uma delas é que não oferece qualquer tipo de discussão, julgo eu, de nenhuma força política e de ninguém, é que todos os portugueses têm direito a um serviço de saúde de qualidade. Isto não parece que isto seja discutível. A questão que é discutível e que é muito difícil de discutir, embora a decisão de a fazer não seja, mas a forma como ela é discutida, que é muito difícil de fazer, é a gestão do Serviço Nacional de Saúde. Quem é que presta os cuidados de saúde? Como é que eles devem ser prestados? Porque quando falamos nestes cortes, imediatamente vamos voltar a uma velha discussão que diz respeito ao financiamento do Serviço Nacional de Saúde e que sempre que é trazida à liça sofre de imensos enviesamento ideológicos que matam a discussão logo no início. E a verdade é que a realidade tem imposto a necessidade destes cortes, presumo eu, porque parte do princípio que o Governo não os faz de bom grado, porque sucessivamente se tem recusado a discutir a questão de fundo.
Na sua opinião, qual é a questão de fundo? A questão de fundo é perceber... Ouça, vamos lá ver uma coisa. Os últimos dados de 2007 falavam que cada português custaria 787 euros em 2007, com um aumento, tem sido um aumento anual na roda dos 43 euros por ano desde 2000, o que dá, em dados de 2010, à volta de 900 euros por utente. Ora, estamos a falar já estamos a falar aqui de um seguro de saúde valente. Ora, se nós tivermos em atenção que o Tribunal de Contas não há muito tempo, eu não lhe sei precisar a data, mas falou que o Serviço Nacional de Saúde padecia de uma percentagem de 25% de desperdício. Estamos aqui a bater no ponto fulcral, que é perceber o que é que se resolve com os cortes. Resolve-se o problema de fundo, que é um problema, julgo eu, de gestão, porque são dois conceitos diferentes. Falamos destes desperdícios de 25%. Falamos nestes desperdícios de 25%. O que é que está aqui em causa? É porque os hospitais do Serviço Nacional de Saúde recebem menos dinheiro, que vão passar a gerir melhor o dinheiro que têm? Ou temos nós que resolver e discutir a fundo a forma de financiamento e o funcionamento, quem presta, como presta estes serviços? Considera então que é um problema de gestão? É fundamentalmente, eu acho que quando o Tribunal de Contas fala em 25% de desperdício, estamos a falar de um problema de gestão. E depois, o problema ideológico que está por baixo desta discussão e que é muito difícil de resolver, porque veja, o PSD há pouco tempo falou no financiamento, foi imediatamente acusado de querer acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Apareceu o pai do Serviço Nacional de Saúde, apareceram vários pais do Serviço Nacional de Saúde, tios, primos, não sei quem é ainda a mãe, mas o certo é que a discussão morreu ali. Culpa do PSD, culpa do PS, é indiferente. O que interessa aqui aos utentes é que, enquanto esta situação não for resolvida e não se discutir esta questão a fundo, vamos continuando a saltar etapas e acontecem-nos estas chatices, que é, um dia somos confrontados com uma redução, como esta agora dos 6%. Somos confrontados porque a realidade as impõe. Afonso, e na sua opinião, é possível combater este desperdício a que fazia referência o Tribunal de Contas? É possível combatê-lo fazendo cortes e sem afetar o Serviço Nacional de Saúde, a qualidade dos... Quer dizer, cortes por si só vão sempre afetar. Aliás, vamos lá ver uma coisa. Como nós não conhecemos bem os códigos de temos que perceber o que é que o Governo quer realmente. Se o Governo está a falar que os hospitais vão receber menos dinheiro pelos tratamentos que se propuseram a fazer. Já estão a receber. Já estão a receber, mas vão receber o resto do ano. Agora estamos em duodécimos. Vamos receber até ao fim do ano, se vão receber menos dinheiro. Outra coisa é se estamos a falar de uma espécie de subfinanciamento até ao fim do ano e não se fala no assunto, e os hospitais que se aveiam com o que têm. Ora bem, eu acho que, mais uma vez, a questão está atrás. Enquanto o PSD e o PS não se sentarem à mesa e discutirem a questão do financiamento e a questão da gestão do Serviço Nacional de Saúde, seja o PSD ou o PS no Governo, não interessa, serão sempre confrontados com a necessidade de fazer cortes, porque, entretanto, nada foi feito acerca dos tais 25% de desperdício que não foram resolvidos. Afonso, e quando fala nos problemas de gestão nos hospitais públicos, que medidas é que sugere ou que poderão ser implementadas para melhorar a gestão? Há imensos exemplos em Portugal, bons exemplos, até no Serviço Nacional de Saúde, de boa gestão. O Hospital de São João, no Porto, creio que no serviço de urgências, creio eu, não tenho a certeza, mas receberam há pouco tempo um prémio internacional devido à gestão, à forma como estavam a gerir os seus serviços. E fizeram-no porque fizeram um investimento, porque desmaterializaram. Enfim, há muitas formas de o fazer. O que não faltam é soluções. O problema é decidirem-se a tomar essas decisões. O Governo propõe o corte de um número, não tenho na cabeça ao certo, de gestores de hospitais. Isso é uma solução? Agregar os... Cerca de 84 administradores.
Pronto, e agregamos, os administradores vão gerir vários hospitais. Isso já foi tentado noutros serviços públicos. Na educação têm feito isso. O que acontece é que às vezes a resposta depois carece em eficiência e eficácia, porque o mesmo gestor vê-se em mãos com, enfim, entidades muitíssimo diferentes e com problemas muitíssimo diversos. Com problemas que não são apenas problemas de gestão de urgências ou coisas do género. São problemas muitíssimos complexos para gerir, com milhares, alguns hospitais têm milhares de funcionários, 3.000, 2.000, 4.000 funcionários. Isto não é fácil de gerir por cada hospital, quanto mais por vários, quando um gestor tem que também fazer vários hospitais. Na tua opinião, não é esta a pode solução? Não ser, ouça. Nem sempre é sinal de maior eficácia, pode não ser essa a solução. Eu percebo que o Governo foi forçado pelas circunstâncias em que vivemos a ter que tomar decisões duras. Tomou-as apesar de, no passado, ser-lhe sugerido discutir a situação pelo fundo. Não quis. E foi obrigado a agir desta forma. Afonso, na sua opinião, PS e PSD, que é o maior partido da oposição, deveriam sentar-se à mesa e discutir uma reforma do Serviço Nacional de Saúde? O Serviço Nacional de Saúde, da Segurança Social, da Educação, quase todos estes serviços padecem desse problema. Vamos lá ver uma coisa. O PSD, quando assumir a liderança de um governo, que tudo indica será o próximo, não pode deixar de contar com uma oposição responsável por parte do PS, que será, com toda a certeza, o maior partido da oposição. E o PSD já esteve no governo. Esta discussão já foi tentada no passado. E o resultado foi o que se viu. E, portanto, isto não é uma solução que possa ser tomada, ou melhor, não é uma solução que possa ser dada por um só partido ou só pelo Governo. Sou pena de o Governo ter que tomar estas decisões um bocado em força e sem discutir. Ora, digo eu, mas se já é difícil para um partido da esquerda tomar estas decisões, um partido que conta entre os seus vários pais do Serviço Nacional de Saúde, tomar estas decisões e sem ter que enfrentar alguns problemas grandes na área da saúde, o que seria por parte do PSD. Portanto, os maiores partidos políticos portugueses têm que realmente pensar bem no que é que querem. Mais uma vez, sou pena de serem obrigados a tomar decisões que são-lhes impostas pela realidade dos factos. É o que se passa na atual conjuntura. Eu vou-lhe dar dois exemplos. Era um dos apontados por Teixeira dos Santos como sendo um dos ministérios mais gastadores, portanto, está praticamente obrigado a cortar na despesa. Mas está bem, mas cortar na despesa não basta, é cortar no desperdício, o que é diferente. Não é por eu ter menos dinheiro que me torne melhor gestor. Se assim fosse, ouça, Portugal, neste momento, tinha 9 milhões de pessoas que eram magníficos gestores. E não é isso o caso. Percebe? Portanto, não é esse o problema. Quando nós temos um Serviço Nacional de Saúde, que ao mesmo tempo tem que dar solução a casos de doenças raras, graves, que custam milhares de euros por ano a quem delas sofre, e muitas vezes as pessoas que delas sofrem não têm meios nenhuns e dependem do Serviço Nacional de Saúde. E, ao mesmo tempo, permite, porque, obviamente, justificando pelo facto dessa pessoa também pagar mais impostos. O caso de uma pessoa que eu ouvi há pouco tempo numa conferência e que é uma das pessoas mais ricas de Portugal, pagou uma mísera quantia por um bypass.